Sejam bem-vindos a mais um Fala Montese, episódio número 12, onde a gente vai falar de um tema que eu gosto muito, sobre as nossas sementinhas, sobre os nossos filhos e o futuro no nosso mundo, né? Vamos trazer um pouquinho uma reflexão sobre o como a gente pode contribuir na saúde dos nossos filhos, visto que pais saudáveis tendem a gerar filhos saudáveis. E nunca se viu tanta dificuldade em engravidar como nos dias atuais. Eu recebo muita gente no consultório com uma dificuldade enorme de muito tempo de gravidez e nunca se viu a parte da medicina, né, da reprodução, da fertilização, nunca cresceu tanto quanto nos últimos anos aí. Então, o que está por trás disso? Por que está tão difícil engravidar? Por que estamos tendo tantas novas doenças, tantas alterações nas nossas crianças, tanta dificuldade com esse processo? Provavelmente, né, já suspeitamos de que começa tudo na gente, nos pais. E esses dias eu escutei uma expressão que não é tão nova, mas para mim foi, e eu achei muito fantástica, que é a relação sobre os 1.100 dias. A relação dos 1.000 dias, a maioria de vocês, eu acredito que já saibam, né, já tenham escutado essa expressão, que significa o quê? Os 1.000 dias de uma criança envolve a concepção, né, envolve a gestação dos 9 meses e mais 2 anos de vida. Por quê? Porque nesses 2 anos é importante que essa criança tenha uma alimentação adequada, uma progressão adequada alimentar, que ela tenha sido amamentada, né, com leite materno, que evite o consumo de açúcar, né, corantes, industrializados. Para quê? Para que você selecione uma boa microbiota nessa criança e que ela seja suplementada também, óbvio, tanto na gestação quanto, né, no período pós-natal, e que ela desenvolva aí para a vida dela uma microbiota, um paladar, uma coisa bem relacionada à alimentação, gosto de comida de verdade, que ela prefira bons alimentos, tenha uma menor sensibilidade imunológica, né, menos alergias, menos quadros de doença autoimune, tudo isso tem relação com esses primeiros 1.000 dias. Só que eu escutei a expressão dos 1.100 dias, que eu achei fantástico, visto que uma adequação do organismo materno e paterno antes da concepção faz muita diferença na saúde dos filhos. Então, esses 100 dias a mais, ele inclui praticamente 3 meses de adequação dos pais à concepção, um preparo pré-natal, pré-gestacional. Eu achei fantástico, porque realmente isso faz diferença. Por que estamos tão doentes, tanta dificuldade na gestação, tanta dificuldade em conseguir filhos? Primeiro motivo, eu acredito que seja o fator desnutricional, né, a falta de nutrientes, visto uma alimentação relacionada a muitos refinados, muitos industrializados, né? Muita química, muito aditivo nos alimentos, né? O aumento de muito consumo de álcool, cafeína, que também expolia bastante nutriente, né? O ácido fosfórico dos refrigerantes, o nosso solo que está muito pobre, os legumes, as verduras, as frutas que acabam vindo também muito pobres, né? E aí estamos praticamente todos muito desnutridos do ponto de vista de vitaminas e minerais. E isso envolve uma repercussão na gestação. Então, se a gente tem 3 meses para poder suplementar a mãe e o pai, a gente consegue melhorar muito a qualidade, a gente pode contribuir muito para uma maior saúde da criança com esses 3 meses. Outra coisa muito importante nesse período pré-gestação é a prática de atividade física de forma regular pelos pais. Isso ativa genes relacionados ao ganho de massa, ao emagrecimento, ao exercício físico, e isso pode ser transmitido, pode ser passado para os seus filhos. E antes de qualquer polêmica, né, a gente vai dividir isso aí, a culpa, né, vamos dizer assim, meio a meio, tá? Visto que 40% dos casos de infertilidade são relacionados
ao homem, né, ao marido, e 20% à mulher. Ó, 40% ao homem, 40% à mulher, e os outros 20% que sobra uma causa indeterminada. Ou seja, ambos têm a mesma parcela de culpa, né, visto que a gestação nada mais é do que somar, né, o gameta masculino com o gameta feminino e formar uma nova vida a partir disso aí. Ou seja, metade do seu filho tem contribuição sua. Então, vamos, antes de tudo, né, não olhar para o outro, não apontar o erro para o outro, e sim assumir os próprios erros, você como pai ou você como mãe, e tudo que você pode fazer para melhorar. Um segundo fator muito comum, né, é a questão do estresse. E eu gosto sempre de falar que um organismo, para reproduzir, ele não pode estar estressado, né? Eu gosto muito da expressão que um organismo estressado ele não quer se reproduzir. E o estresse hoje ele envolve muitas coisas, né? Envolve a conta que você tem para pagar, o trabalho que você está trabalhando muito, está exigindo muito, o trabalho que você leva para casa, a falta de lazer, o sono que está ruim. Tudo isso envolve um organismo estressado. A principal alteração que você vai ter no caso de um estresse crônico vai ser na parte reprodutória. Então você vai ter espermatozoides de qualidade ruim e a mulher também com uma dificuldade em maturar esses óvulos devido a esses fatores. Os hormônios sexuais são fundamentais na fecundação e na reprodução, né? Então você precisa da testosterona, o homem precisa da testosterona, a mulher precisa do estrogênio. Tudo isso é importante e a gente sabe que quanto maior o nível de estresse, mais isso vai ser prejudicado, né? Nunca se viu na história homens com níveis tão baixos de testosterona como atualmente, né? Nunca se teve tanta dificuldade em engravidar como ultimamente. Então, tudo isso tem muita relação. E quando a gente fala da suplementação pré-natal, muita gente só sabe assim, eu vou tomar, a mulher, né? Eu vou tomar ácido fólico antes de engravidar. E isso é o preconizado, suplementar apenas ácido fólico. Por quê? Porque o defeito do fechamento do tubo neural, ele acontece. Na verdade, o fechamento acontece assim, muito cedo, muito precoce. E às vezes a mulher nem, quando ela vai descobrir que ela está grávida, ela já passou do período do fechamento do tubo neural. Só que existe um conceito muito errado sobre isso. Por quê? Porque a gente nunca suplementa, nada no nosso corpo funciona de forma individual. Então a gente sempre suplementa coisas juntas. Nunca o ácido fólico, né? Principalmente porque muita gente tem o defeito do MTHFR, né, que é na metabolização do ácido fólico, né, em metilfolato, que é a forma ativa, e o ácido fólico ele acaba sendo uma dose muito alta. Quando você coloca doses altas de ácido fólico, que é o preconizado de 5 miligramas, você influencia muito na função da B12, a sua B12 vai ser prejudicada, a absorção do zinco também vai ser diminuída, e a questão também da vitamina A, que depende do zinco. Então, olha só, quando você faz uma suplementação isolada de ácido fólico em dose alta, você pode atrapalhar a B12, o zinco e a vitamina A, todas as três fundamentais à sua reprodução. Então, a gente sempre preconiza o metilfolato, né? Não precisa ser dose alta, 400 a 800 microgramas dia de metilfolato já costuma ser o suficiente. E sempre associado às demais vitaminas. A gente nunca suplementa apenas uma vitamina. Então, por exemplo, na parte reprodutória a gente tem muita coisa importante. Então, assim, o zinco, o cálcio, o magnésio, o próprio colesterol é muito importante para a reprodução, né? Complexo B, selênio, um excelente antioxidante, vitamina E, antioxidante, o ômega 3, que é fundamental. Tudo isso já pode ser suplementado nesses 100 dias, nesses 3 meses antes da concepção, tanto do pai quanto da mãe. Por quê? Porque a gente quer abordar duas coisas. A baixa de nutrientes, então vamos repor todas as vitaminas e minerais e principalmente o estresse oxidativo. Quando a gente falou em estresse físico, né, estresse mental, estresse físico, esse estresse ele gera uma coisa no seu organismo que é o estresse oxidativo, que ele envolve o quê? A liberação de radicais livres. Esses radicais livres seriam como se fossem toxinas circulando no seu corpo. E essas toxinas elas vão sempre atrapalhar o funcionamento, principalmente a sinalização na questão da reprodução e de toda a cascata, né, hormonal sinalizando para a reprodução, tanto para a espermatogênese quanto para a ovogênese. A questão hormonal que eu falei também, a questão da testosterona muito baixa, a gente também a gente está
também vê um predomínio muito grande do estrogênio. As mulheres, a maior parte das doenças hoje tem relação ao excesso de estrogênio, né? Seja endometriose, seja ovário policístico, seja as miomatoses, né? O que mais tem hoje, a doença da mulher moderna tem muito relação com o estrogênio. Lembrando que o quê? O estrogênio é produzido pelos ovários, mas 30% do estrogênio da mulher é produzido pela gordura, pela célula gordurosa. Então, isso aumenta muito o estrogênio. Por isso que a maior parte das mulheres hoje que estão acima do peso, tem um percentual alto de gordura, elas vão ter consequências também hormonais. Então, geralmente vai ter, né, algum sintoma, irregularidade menstrual, fluxo aumentado, acne, alteração do ciclo menstrual, irregularidade, né? Tudo isso geralmente por SOP, endometriose e tudo. E o homem também tem relação com o estrogênio, porque você pode ver aquele homem que está mais acima do peso, o que começa a acontecer com ele? A ginecomastia, né? A mama começa a ficar um pouquinho mais aumentada por conta do estrogênio, né? Então você vê aquele homem que bebe muito, que tem aquela coisa, geralmente você vê aquela barriga mais aumentada e vê também sinais, né, de ginecomastia, sinais de feminilização do homem. Cai pelo, né? Fica um pelo mais ralo, um pelo mais fino, tudo isso é sinal da produção do estrogênio decorrente das gorduras. A alimentação, gente, é uma coisa fundamental para vocês já irem colocando, né? Então, assim, por exemplo, eu pego muito casal, eu já peguei alguns casais que eles chegam para consulta e você vê, assim, os dois muito inflamados. Aí você fala assim, poxa, mas tem tanta coisa para você organizar antes de você se preocupar muito com a gravidez, né? E infelizmente hoje a gente pega as pessoas muito focadas naquilo, né? Então assim, eu demorei, né? As pessoas hoje estão tendo filho muito tarde e quando elas resolvem ter filho, elas querem ter filho de uma forma muito rápida. Só que estão sedentários, acima do peso, desnutridos, inflamados e claro que vai ter dificuldade. Só que hoje estamos tão imediatistas, né? O mundo é tão imediatista que as pessoas querem a qualquer custo, né? Então as pessoas estão pagando qualquer preço para ter filho, né? E de forma rápida. Por isso, você quando vai fazer uma fertilização mais assistida, né, uma gravidez mais assistida, você vai ter as custas de muito hormônio, né, empurrado por muita coisa, não é uma coisa muito fisiológica, né, gente? O melhor seria você preparar o seu corpo para tentar engravidar de uma forma mais natural possível. E a alimentação é um ponto-chave. Por quê? Porque a alimentação hoje rica em carboidrato e rica em farinhas, né, a gente acaba tendo um aumento muito grande da insulina. Todas as pessoas hoje têm algum grau de resistência à insulina decorrente do excesso de carboidrato. Então são aquelas pessoas que têm caracteres mais androgênicos, né? Aquelas mulheres que às vezes têm um pelo um pouco mais grosso, tem muita acne, né? Isso é decorrente da testosterona, né? Menstruação irregular, aquele fluxo mais bagunçado, dificuldade em ter filho, né? Manchas na pele, tudo isso, queda de cabelo, oleosidade, tudo isso vai ter relação com uma insulina alta decorrente do excesso de carboidrato. Então, se você quer desinflamar e quer ter filho, a primeira coisa que você precisa é mexer na alimentação para que a sua insulina seja menos alta, né? Menos estimulada, um valor mais baixo, você vai diminuir bastante a inflamação. Outra dificuldade muito das mulheres tem relação à progesterona. A progesterona, que é um grande hormônio da gestação, né? Progestação, é um hormônio que encontra-se muito suprimido hoje nas mulheres cada vez mais jovens. Por quê? Por conta do estresse. O estresse ele não combina com gestação. Então a maior parte das mulheres hoje tem deficiência na produção de progesterona. Qualquer mulher que tenha um fluxo um pouco mais aumentado, por exemplo, tenha mais cólica ou tenha ovário policístico, endometriose, são doenças basicamente às custas de muito estrogênio e baixa progesterona. Então você vê hoje cada vez mais cedo as mulheres com muita insuficiência de progesterona, muito ruim isso, né? Doenças autoimunes também estão muito em alta. Hoje você pega cada 10 mulheres, 5, 6, talvez mais, tem Hashimoto, né? Tem uma tireoidite autoimune, isso mostra um intestino ruim, isso mostra uma saúde intestinal prejudicada, isso mostra um sistema imunológico desregulado. Aí entra a importância de bons níveis de vitamina D antes da concepção, tanto do pai quanto da mãe, para selecionar bons genes para os filhos, né? Uma saúde intestinal também vai estar relacionada a uma microbiota boa. Lembre-se sempre que você divide a sua microbiota com seus filhos e com o seu marido, né?
né? Uma família é um conjunto de micro-organismos semelhantes. Vocês compartilham o tempo todo, vocês comem juntos, vocês conversam, se beijam, se abraçam, vocês trocam bactérias o tempo todo. Então, se vocês forem pais que têm uma população microbiana ruim, você vai deixar o seu filho também com um paladar muito seletivo, um filho que não come muita cor, não gosta muito de comida, né? Acaba ficando aquele paladar que às vezes pode ter vindo até de você mesmo. Né? E aí entra toda a questão também, né, do álcool, do tabagismo, isso aí coisas que já são mais do que, né, consagradas, né, metais pesados, né, tudo isso aí a gente já sabe, tá ficando difícil, né, ficar livre disso, cada vez mais a gente tem os poluentes, né, químicos, metais tóxicos, agrotóxicos e tudo mais. Nesse caso, os melhores detox mesmo são sempre uma boa hidratação e exercício físico, são as melhores formas de limpar o seu organismo, né, mas muito comum, né? Questão de endometriose, nunca se viu tanta também endometriose, uma coisa muito comum, né? Que são focos, né, de endométrio fora do útero, né, na cavidade abdominal. Pode atrapalhar diretamente na fixação, né, do óvulo, com uma causa mais obstrutiva, ou pode atrapalhar mesmo, até porque os sangramentos fora da cavidade, eles também, né, os tecidos endometriais, eles respondem aos estímulos hormonais e pode atrapalhar. Prolactina alta, tá, gente? Prolactina, quando ela é muito alta, a gente vai sempre pensar em alguma coisa na hipófise, né, acima de 50, mas a gente vê hoje níveis de prolactina muito comuns entre 20 e 50, que são níveis altos que podem atrapalhar a concepção e na maioria das vezes tem muita relação com estresse, mulheres mais sobrecarregadas, mulheres mais estressadas, né, psicologicamente e tudo mais. Então, prolactina também é um sinal de que talvez o seu corpo não esteja querendo reproduzir. Aquele organismo, né, eu brinco com minhas pacientes, que eu tenho vários montezinhos aí espalhados aí. Por quê? Porque eu falo muito sincero com elas, que a partir do momento que você desinflamar e nutrir o seu corpo, as suas chances de concepção aumentam muito. Eu sempre brinco, não quer ter filho, arrume um método contraceptivo. E vira e mexe, tem uma aí engravidando, brincando comigo, né? E eu sempre falo que é um presente, né? Que filho é sempre presente de Deus. Eu tenho meus 2 presentes lá e para mim significam tudo na minha vida, mas eu falo que se desinflamar e se nutrir, a chance de gravidez é enorme, porque essa é a nossa função na Terra. O ser humano existe para reproduzir. Cada vez mais ele deveria ter essa facilidade de reprodução, mas cada vez mais estamos distantes, cada vez mais está difícil reproduzir, visto todos os fatores, né? Então, passando rápido sobre algumas, principalmente para o homem, né? As vitaminas E e C, né, elas melhoram muito a qualidade do espermatozoide. O selênio e a vitamina E são importantes antioxidantes, né? O zinco, classicamente, para o homem tem muita função na mobilidade, na atividade do espermatozoide e também na produção da testosterona intratesticular, que é importante, né? Tanto o folato, né, o metilfolato, quanto a metilcobalamina, B9 B12 são importantes para a síntese do DNA, né? Então tudo isso é importante. O homem tem uma participação muito importante. E às vezes a gente vê isso, o homem negligenciando a sua parte e culpando a mulher das alterações, né? É muito importante que ambos façam toda essa formação. Eu vou falar um pouquinho de alguns nutrientes que eu considero essencial, tanto no período antes da gravidez, quanto da período gestacional, tá? Ferro, a gente vê muitas mulheres com uma deficiência severa de ferro. O ferro, ele tem uma participação importante a partir do terceiro trimestre, né? Na verdade, ele tem uma participação durante toda a gestação, porque ele é um grande gerador de energia do organismo, e a gente sabe que o feto, ele está crescendo, ele demanda muita energia, e a mãe precisa desse feto, do ferro. Lembrando, gente, que tudo que a gente faz no organismo materno é para melhorar a qualidade da mãe, porque
A natureza é tão sábia que a mãe, mesmo se ela tiver faltando algum nutriente, ela vai dar para o filho, porque o filho é a grande função dela, vamos dizer assim, no mundo, né? A grande função de uma mãe é a reprodução, né, de um ser humano. O papel principal de uma mulher na Terra deveria ser a reprodução, né, visto que o nosso instinto é manter a espécie cada vez mais viva, é reproduzir. Então, quando a gente suplementa a mãe, a gente quer duas coisas. A gente quer que o filho tenha uma condição ideal de crescimento e formação, que não falte nada, e a gente quer que a mãe fique bem no puerpério. Porque a gente vê alguns puerpérios que a mãe parece que foi atropelada, né? Porque ela está totalmente, provavelmente ela já estava desnutrida e agora ela entregou o que ela já tinha pouco, ela entregou para o filho e ela ficou completamente debilitada no puerpério. Isso é muito comum, principalmente naquelas gravidezes que não existem a suplementação. Então o ferro é muito importante, bons níveis de ferritina para as mães, tá? E dentro do terceiro trimestre é obrigatório bons níveis de ferritina. O cobre também ajuda muito na participação da formação neuronal e cerebral da criança, né? O cobre junto com o zinco. O zinco é um dos minerais mais importantes que a gente tem. A mulher toda gestante precisa de boas doses de zinco, tanto pré quanto pós, né, quanto o período gestacional, visto que o zinco participa de mais de 300 reações do nosso corpo, muito como cofator. E o que é isso? Você precisa do zinco para ativar várias coisas, vários metabolismos, né, várias enzimas no seu organismo. A vitamina E é uma das vitaminas mais importantes antioxidantes, então é muito importante ela estar entrando antes da gestação, né, bons níveis de vitamina E para desinflamar. Vitamina E junto com selênio são duas, né, um mineral e uma vitamina fundamentais na questão, por exemplo, do emagrecimento, da obesidade, na desinflamação. O iodo, que por muito tempo foi um pouco esquecido, né? Muito temido o iodo por muito tempo. Hoje a gente sabe que o iodo tem uma participação cerebral importantíssima para a criança, para o feto. Então o iodo deve ser suplementado na gestação. O ômega 3 tem uma participação muito importante, tanto no pré-natal quanto na questão do controle da insulina, de obesidade, na questão dos hormônios sexuais, como principalmente na formação, na participação do DHA na saúde cerebral. Então, a criança precisa muito da fração DHA do ômega. O ômega geralmente vem em duas frações, o EPA e o DHA. O DHA é importante que toda a mulher gestante ou amamentando, ela suplemente o DHA, porque a sua criança, seu filho precisa do DHA, porque o que mais cresce nele no início é o cérebro. E a gente precisa muito de DHA para essa saúde cerebral. O metilfolato classicamente já é conhecido, né? Juntamente com a B12, todo o complexo B, na verdade, ele tem uma participação muito grande na formação de energia e multiplicação celular, e a criança não tem nada que aconteça com mais intensidade do que a multiplicação celular. Ali na verdade, uma criança, né, um feto, nada mais é do que um monte de células multiplicando, então a gente precisa dar o substrato. O folato, ele ficou mais conhecido pela questão do tubo neural, né? Então a participação da coluna, a formação da coluna no início dele precisa muito do folato, e a deficiência classicamente vem o defeito do fechamento, né? A vitamina B12 também, toda a participação de reprodução, de multiplicação. A colina também é um suplemento muito interessante para as gestantes e principalmente para as que amamentam, porque ajuda na formação do cérebro, da acetilcolina, né? Então melhora a condução de sinapses, de impulsos nervosos. A vitamina D é essencial, bons níveis de vitamina D para a reprodução, tá? Relacionados à diminuição de doenças alérgicas, respiratórias na criança, diminuição de índice de autismo, doenças autoimunes. Tudo isso tem muita influência da vitamina D com bons níveis dos pais. O cálcio pela formação, o cálcio na maior parte das vezes consiste na dieta, né? A gente consegue bons níveis de cálcio, o cálcio é presente em muitos alimentos, não é difícil da gente ter bons níveis de cálcio, e a gente tem uma reserva grande de cálcio nos ossos, mas a maioria dos polivitamínicos, por exemplo, vem com cálcio, né, e fica de pessoa para pessoa. Lembrando do cálcio sempre a vitamina K2, que é importante, poucas gestantes suplementam a vitamina K2, é importante porque ela vai direcionar esse cálcio, então vai estar na formação de formação de ossos, saúde dentária das crianças, né? Tudo
tudo isso é muito importante, a vitamina K2, o magnésio, que é o grande mineral do relaxamento, da evitar, né, muito relação, por exemplo, com eclâmpsia, pré-eclâmpsia geralmente tem muito déficit de magnésio, né? Pode ajudar na questão da contração, de cãibras, de condução do organismo, funcionamento. O magnésio é importante para tudo, isso aí você já sabe. Então, gente, passando hoje, a ideia é atentar vocês à necessidade de mudar um pouco a vida antes da concepção. Quando a gente escolhe ter um filho, a gente escolhe mudanças, né? Eu tenho 2 filhos, eu sei o quanto eles significaram de mudanças na minha vida. Então, quando você escolhe a paternidade, a maternidade, você escolhe também a renúncia a várias coisas da sua vida. Por exemplo, não dá para ser pai e mãe com uma rotina que você só pensa em você, com uma rotina egoísta, preguiçosa, uma rotina sedentária. Não, essa vida, assim que o seu filho nascer, isso vai acabar. Eu brinco que você vai se tornar vice-presidente da sua vida, né? Você vai parar, né? Você tem filhos, não cria expectativa, não cria mais nada, porque as coisas vão acontecer no tempo que tem que acontecer e da forma muito como a criança conduz. Então, já se prepare, né? Não só metabolicamente, fisicamente, mas como também emocionalmente. Eu gosto sempre de falar que o principal gatilho, a principal mudança, virada de chave na minha vida foram os meus filhos. Quando eu olhei, né, 2 pequenininhos, e eu falei, gente, minha rotina tá sempre ruim, tô sempre aqui preocupado em fazer churrasco, em beber, em nunca me cuidar. E eu tinha 2 filhos pequenininhos, lembro até deles brincando, eles olhavam para mim, papai, sua cerveja aqui, não me mostrava, né? Era isso que eu passava para os meus filhos. E aí eu me policiei a tentar ir um pouquinho para o outro lado. Eu tentei buscar até como assim, poxa, eu sou uma pessoa jovem, eu tenho 2 filhos, como que eu vou inspirar meus filhos, né? Quem eu vou ser para os meus filhos? Vou ser só aquele pai que trabalha, paga a conta, mas, né, não vou inspirar meus filhos de nenhuma forma, de fazer um exercício, de ter um astral bom, de ter um corpo legal, né? E aí foi essa mudança. Então eu vejo muita gente hoje sendo pais, as pessoas estão engravidando muito tarde, né? Então eu vejo pais e mães assim completamente fora de forma física e forma mental para aguentar os filhos, e uma coisa anda sempre junto com a outra, gente. Se você quer ter saúde mental, paciência, energia, disciplina para o seu filho, você tem que ter isso aí no seu corpo, porque aquela pessoa que envelhece ativa, fazendo exercício, que tem um corpo legal, essa pessoa tem uma mente muito jovem, ela tem disposição, ela tem energia, diferente daqueles pais que são cansados, mais velhos, que não conseguem. Aí coloca o filho no celular, coloca o filho vendo televisão, fica sentado no sofá, mexendo no celular da mesma forma, e vão criando filhos de uma forma que vai ser dessa para pior. Porque se você hoje está lutando com sobrepeso, com sedentarismo, com doenças e dores, saiba que se o seu filho crescer assim, a chance dele ter as mesmas doenças e piores ainda é de 100%. Porque o que ele vai carregar na cabeça dele vai ser sempre a imagem de vocês. Serão os pais que chegam em casa e comem para aliviar o estresse, são os pais que bebem muito, são os pais que têm essa rotina. Se eles não verem pais, né? Eu gosto de brincar que filhos são pequenas esponjas, desde que nascem, são esponjinhas, aonde eles vão absorver tudo que você colocar, e mesmo aquela coisa que você não quer dar para ele, se ele estiver vendo, ele vai absorver. Então você às vezes não se orgulha de muitas coisas de você, mas você entrega para ele isso porque ele está o tempo todo vendo, e a gente acha que só quando a gente dá atenção que o filho está percebendo isso. Não, ele percebe o tempo todo, ele absorve o tempo todo, ele absorve a sua energia, os seus pensamentos, o seu comportamento, a sua forma de encarar a vida. Quanto mais você inspirar por bem em você, mais você vai impactar no seu filho. Eu sei que se eu colocasse a vida do seu filho em jogo, você faria tudo por ele, mas na hora de fazer com a gente tem preguiça, a gente não consegue, a gente tem dificuldade. Então coloque sempre o seu filho como o principal herdeiro do que você vai fazer, né? Às vezes muito melhor do que deixar dinheiro é deixar saúde, é deixar autoestima, é deixar inspiração, é deixar ambição, criar isso nos nossos filhos. E a gente cria isso o tempo todo, todos os dias. Começa sempre pela gente, tá? Então eu achei fantástico a questão dos 100 dias e realmente faz total sentido. Vejo muitos pais com muita dificuldade
na concepção, mas quando você olha para a realidade, os dois estão muito fora da saúde, né? Os dois estão muito distantes da saúde. Estão inflamados, estão sedentários, estão desnutridos, está tudo muito bagunçado. E aí, normalmente, é natural, né? Natural que o seu corpo não queira reproduzir. A mesma coisa serve para pais mais velhos, né? Se você não der atenção a isso, se você não se policiar nessa questão de envelhecer bem, você não vai ter ritmo para acompanhar o seu filho, você não vai ter disposição, não vai ter pique, não vai ter humor, não vai conseguir entregar o melhor da sua vida, que é o seu conhecimento, é a sua experiência de vida, né? O que a gente tem para deixar para os nossos filhos hoje é o que a gente viveu. Eu falo que filhos é a forma que a gente tem de ser, de deixar pessoas melhores do que nós no mundo. Então, nunca tenha um filho para ser uma pessoa pior do que você. Não faça isso, não faça isso com a natureza, não faça isso com a evolução. A gente sempre tem filho para transformar eles em pessoas melhores do que nós. Porque qual que é a sua diferença para os seus filhos? O que você já viveu. Então, se você tem 30 e poucos, 40 anos a mais com o seu filho, você tem uma experiência de vida e você passa para ele. Então, fala, filho, ó, papai hoje faz exercício porque é importante para o futuro. Filho, papai come isso porque isso é importante para o seu futuro. Filho, papai pensa assim porque você vai gostar mais de pensar assim do que de outra forma. Então, a gente vai deixando coisas boas e principalmente os bons genes. Para os genes funcionarem bem, serem selecionados, a gente precisa de uma rotina, de uma alimentação e de uma suplementação adequada para cada pessoa. Mães e pais precisam se preparar antes da concepção em pelo menos 3 meses. Prática de exercício físico, controle do estresse, suplementação adequada, alimentação limpa, diminuição da inflamação, controle do estresse oxidativo. Isso diminui muito a chance da gente ter as comorbidades, as doenças, as inúmeras alterações psicológicas, né, neurológicas que estão acontecendo nos dias atuais, né, que está um boom assim de pessoas, né, de TDAH, de autismo, né, de quadros depressivos em crianças, né, ansiedade, crianças totalmente tomadas pela ansiedade, pelas redes sociais, por vídeos o tempo todo, com muito estímulo eletrônico, né. Nós, quando a gente lembra da nossa infância, não tinha isso, era uma televisão, era um desenho na hora do almoço e olha lá. Hoje a criança pega um celular e ela é metralhada por luz, som, informação, estímulo, uma sexualidade muito precoce, né? Essas crianças, as meninas hoje estão cada vez mais sexualizadas, né? Por quê? Porque vê maquiagem, vê desenho, vê dança, né? Os meninos também, obviamente, mas se a gente não entregar o nosso melhor para eles, os nossos filhos ficarão refém disso. Porque se vocês forem pais que têm preguiça, falta de rotina, cansados, mais velhos, né? E velho, eu falo idade, né? Assim, não falo a idade, velho, eu falo o pensamento. Tem gente que é velho e tem uma cabeça super jovem e é muito ativa. Se você for uma pessoa que entrega isso para o seu filho só vai ter a tecnologia do lado dele. Se você não entregar a sua presença, o seu filho ele vai ter apenas a tecnologia. Então ele vai ser uma criança muito fechada, muito refém dos jogos, muito fechada emocionalmente e na maioria das vezes acaba descontando sempre em comida, né? Porque é um prazer mais rápido, prático e acessível que a gente tem nos dias de hoje. Então, filhos são bens, são os maiores bens que a gente pode construir, que a gente pode ter na vida. Só que filho, ele envolve muito uma mudança da nossa vida. Então, cuidem bem dos filhos de vocês muito antes da concepção. A sua saúde impacta diretamente na saúde dos seus filhos. Quando você melhora a alimentação, sua alimentação, a alimentação da casa melhora, dos seus filhos vão melhorar. Então, você nunca vai conseguir ser um pai, né? E a gente vê, infelizmente, isso muito, aquelas pessoas que têm filhos e enchem a casa de fruta e verdura, mas ela não consegue comer, estraga tudo, porque se não der para o filho, ela não sabe comer, porque ela não teve isso. Então, pense sempre nos seus filhos, faça isso por eles. Se for difícil fazer para você, faça por eles, porque quanto mais você conseguir mudar a sua vida,
automaticamente você vai mudar a vida deles, automaticamente você vai transformar o futuro do seu filho mexendo com o seu presente. Então, quando a gente ajusta o nosso presente, a gente muda o futuro do seu filho. E mais do que isso, dos seus netos, bisnetos, de geração. Você pode impactar em toda uma geração com uma simples mudança de vida pensando em você. Então, exercício físico, controle do estresse, diminuição do estresse oxidativo, e a suplementação adequada garante um bom funcionamento do seu organismo e uma boa seleção de nutrientes e genes para os seus filhos. Filho é um dos maiores presentes, ou maior presente da vida, e filho obriga a gente a nos tornarmos pessoas melhores. Você precisa ser um melhor pai, você precisa ser uma melhor mãe, e para que vocês sejam melhores nisso, vocês precisam ser melhores como pessoas. Então, a evolução pessoal, ela precede qualquer sucesso na vida de vocês ou na vida do filho de vocês. Mentalizem isso, foquem nisso. O que eu posso trazer para vocês da questão da minha prática clínica é que eu vejo realmente muita gente muito mal preparada para os filhos, né? As pessoas desejam muitos filhos, mas na hora que chegam elas não estão preparadas para isso. Então é igual quando você vai comprar alguma coisa, você quer, mas você não pensa nas consequências. Às vezes a natureza não quer te dar um filho exatamente porque você não está pronto. E eu acredito muito que quando a gente está pronto, a natureza sempre nos abençoa com os nossos filhos. Talvez você não esteja pronto metabólica, nutricionalmente, psicologicamente, mas quando as coisas estão alinhadas, encaixadas, você vai conseguir o que você tanto deseja. Então, antes disso, vá cuidando de você, sempre. O que eu posso falar que você não vai se arrepender nunca nessa questão cuidar de você, porque automaticamente você vai estar cuidando em todo reverberando em todo o futuro do filho de vocês. Então, suplementação é essencial. O ajuste nos nos 3 meses que precedem a concepção. Então, antes de você, quando você estiver pensando em ter filho ou conhece alguém que pensa em ter filho, fala para mudar para ontem, porque às vezes até antes dos 3 meses acaba engravidando, né? Quando a gente melhora o estilo de vida, desinflama, emagrece, faz exercício, a chance de fertilidade aumenta e muito. Então, se cuidem, sejam pessoas melhores pelo filho de vocês, e você pode ter certeza que lá na frente eles vão te agradecer muito por isso. E a vida a gente sempre se orgulha, né? O sucesso dos nossos filhos vão ser sempre o nosso sucesso. Tudo que der certo para eles, a gente vai estar feliz em dobro. Então, planta essa sementinha na sua saúde para que ele consiga sentar embaixo de uma árvore um dia, graças a você. Então, espero que eu tenha impactado um pouquinho aí os seus conhecimentos, os seus pensamentos, né? As coisas que vocês acreditam. Ser pai e mãe é a maior bênção da natureza. Então, honrem esse dom, esse presente, mas cuidem de vocês antes. Não é apenas cuidar, né? Não é só isso, é também dar saúde. E a gente pode dar saúde se a gente se programar para isso. 3 mesinhos fazem muita diferença na vida de vocês e do filho de vocês. Então, 1.100 dias para vocês criarem filhos maravilhosos, saudáveis e cheios de energia e com tudo para impactar o mundo no futuro. Espero que tenha aproveitado. Fechamos mais um Fala Montese.